Você tem uma clínica médica que está lotado de pacientes, mas ao mesmo tempo você não está vendo o lucro da sua empresa, você não está vendo a sobra de caixa da sua empresa. Hoje eu quero falar a respeito de pontos que você tem que se preocupar com a sua clínica médica e que pode ser ladrões aí de lucro, ladrão de dinheiro e que você talvez não veja no final do mês a rentabilidade, a lucratividade que você deveria ter. A clínica médica é um tipo de empresa que pode ser complicada de ser gerenciada, porque a gente precisa analisar custos e as receitas como elas estão. Os custos, né, como qualquer outra empresa, a gente tem custos variáveis e custos fixos, então você precisa se atentar muito a isso. E normalmente um prestador de serviço possui custos fixos muito altos. A exemplo de aluguel, folha de pagamento de uma secretária, enfim, tudo aquilo que é fixo, tudo aquilo que você precisa pagar no final do mês, independente do teu número de consultas, de atendimentos. Por outro lado, aqueles médicos, aquelas clínicas que têm procedimentos ainda têm os custos variáveis, ou seja, você vai ter só esses custos ou despesas mediante aquele atendimento ou aquele procedimento. Então, você ter na mão quanto que é seu custo fixo e quanto é que é seu custo variável é fundamental para você saber precificar o seu produto. Os custos variáveis, as despesas variáveis também, elas, como eu disse, elas estão lá todo mês, impreterivelmente você precisa pagá-las, então baseado nisso você precisa saber quanto de atendimento você precisa fazer e qual é o preço do seu atendimento. Mas ao mesmo tempo você enxerga aquele monte de pacientes, aquele monte de procedimentos e também não vê o resultado final disso. Então aí a gente parte para uma outra questão. Quanto que você está cobrando da sua consulta? Quanto que você está cobrando do seu produto, do seu procedimento? Isso também é algo que você precisa se atentar, porque às vezes o teu preço está aquém do mercado e está aquém daquilo para te gerar lucro, para te gerar caixa. Um outro ponto que a gente vê com muita frequência aqui no nosso escritório, de que os administradores, que normalmente são os próprios médicos, eles, em virtude daquela situação em que eles estão inseridos na atividade fim, que é atender o paciente, não se preocupam com a parte financeira e deixa muito na mão da secretária, que muitas situações elas não têm o know-how e não têm o conhecimento para fazer uma boa gestão financeira. E aí que entra a terceirização do financeiro, que é uma situação que a gente propõe muito para os nossos clientes, para que ele foque na atividade, foque no seu atendimento e procedimentos e terceirize o seu financeiro, porque lá pessoas especialistas que vão poder atender, fazer pagamento de contas, fazer relatório de lucratividade, que é muito mais importante para que o médico veja no final do mês e entenda que aquilo foi bem feito e aquele número pode ser utilizado para a gestão da empresa. Muitas vezes a secretária faz esse serviço e acaba fazendo de forma muito primária, né, de forma muito simplista, ou seja, apenas pagamentos de contas e recebimentos e não fazendo uma análise financeira desses relatórios. Além da contabilidade, que você precisa ter uma contabilidade muito bem feita para que você veja se a tua empresa está dando realmente lucro, usando balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício. Então, por isso, pense numa boa gestão financeira. Além disso, você atende planos de saúde? Os planos de saúde, como todo mundo sabe, pagam muito mal, remuneram muito mal o médico, né? Então, às vezes, você tentar mesclar atendimento com plano de saúde para fazer volume de atendimento, junto com atendimentos particulares ou novos produtos, novos procedimentos, que aí sim você consegue fazer uma média para que você atinja uma lucratividade. Um outro ponto muito importante, mas aí envolve totalmente o vínculo que você vai ter com o seu contador, é para saber a tributação. Como que está a sua tributação? Porque existem métodos, existem formas de se usar a legislação tributária para reduzir o custo desses impostos. Porque existem algumas situações em que, junto com o seu contador, você vai planejar a sua empresa e vai transformar numa tributação menor. Principalmente você, e aí fica a dica, você médico que faz procedimentos e se utiliza dessas despesas variáveis, como produtos, materiais para fazer o procedimento, isso pode ser levado para a contabilidade e reduzir a sua carga tributária. Então fica a dica de você conversar com o seu contador para saber se realmente você está enquadrado no regime tributário adequado
e que isso vai te gerar, obviamente, entradas financeiras e uma tributação menor. Um outro ponto que a gente vê todo profissional da saúde reclamando é realmente uma desorganização de agenda e de atendimentos. Isso é um problema recorrente e que você também com certeza está perdendo produtividade e está perdendo receita. Então, por isso, se utilize de sistemas automatizados de agendamento com o seu paciente e de confirmação dessas consultas, ou até mesmo pagamentos antecipados, caso você faça um atendimento particular, peça para o paciente fazer um pagamento antecipado para que você possa garantir o horário dele na sua agenda e melhorar esse processo dentro da sua empresa, porque acontece muito do médico ficar ocioso por excesso de faltas, por excesso de não confirmação desses atendimentos. Então, por isso, faça uma agenda, use tecnologia. Hoje nós temos no mercado várias ferramentas em que ajuda a gestão da sua agenda. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a seguir o nosso perfil e te aguardo no próximo vídeo.